Vamos direto ao que interessa. Existe uma vulnerabilidade bem séria na operação de muitas empresas agora mesmo, e o curioso é que ela não está no firewall. Ela está na interação, no dia a dia, entre os dados corporativos e a inteligência artificial generativa. Vamos mergulhar nessa ameaça. Para a gente começar, fica uma pergunta que deveria tirar o sono de qualquer gestor de TI hoje. Pensem um pouco. Planos de negócio, dados financeiros estratégicos, aquele código-fonte proprietário. Onde, exatamente, essa informação supersensível está neste exato momento? Pois é, a resposta é bem desconfortável. E olha, isso não é uma hipótese, tá? É uma realidade operacional. Na busca por mais produtividade, as equipes estão usando ferramentas de IA públicas e, sem perceber, podem estar treinando modelos de linguagem globais com os dados mais críticos da empresa. Esse fenômeno todo já tem nome. Ele representa uma fronteira totalmente nova de vazamento de dados, uma que opera, na maioria das vezes, completamente fora do radar da segurança tradicional. É o que a gente chama de vazamento invisível. E aqui está a definição técnica. O nome é Shadow AI. É bem parecido com a Shadow IT, sabe? São aquelas ferramentas que a equipe usa sem a aprovação ou pior, sem nem o conhecimento do departamento de TI. Cada prompt, cada documento que sobe para resumir um texto, cria um ponto cego gigantesco para a saída de dados. E o cenário só se complica. Com praticamente 90% das organizações adotando trabalho híbrido ou totalmente remoto, aquele perímetro de rede tradicional, bom, ele simplesmente se dissolveu. Cada conexão de casa é uma nova porta de entrada, muitas vezes não gerenciada, para Shadow AI, o que expande a superfície de ataque de um jeito exponencial. Ok, a reação natural é pensar nas defesas que já existem, né? Firewall, filtros, políticas de uso. O problema é que essas defesas foram construídas para um tipo de ameaça que já ficou para trás. Vamos analisar direitinho por que elas falham nesse novo cenário. Essa tabela aqui é ótima. Ela expõe o ponto cego fundamental da segurança legada. O firewall pode até bloquear o acesso a um site, o filtro de DNS também, mas nenhum deles tem visibilidade sobre a ação do usuário dentro de uma página que foi permitida. E as políticas de uso? Bom, sem uma trava tecnológica para garantir que sejam cumpridas, elas viram só um documento na gaveta. E a VPN, que antes era um pilar da segurança, hoje pode ser um vetor de risco. Ela cria um túnel direto para a rede, é verdade, mas oferece visibilidade quase zero sobre as ações do usuário nas aplicações web. Na prática, uma vez que a pessoa se conecta, ela pode ter um passe livre para vazar dados com simples copiar e colar. E isso nos leva ao vetor que talvez seja o mais complexo de todos. A maior ameaça nesse caso não é maliciosa. Ela vem de dentro, de funcionários que têm as melhores das intenções. Vamos imaginar o dia a dia? O analista financeiro, o desenvolvedor, a equipe de marketing, ninguém ali quer prejudicar a empresa. Pelo contrário, a busca é por eficiência. O risco que muita gente ignora é que a ferramenta usada para analisar os dados de vendas pode ser a mesma que vai treinar o próximo modelo de IA global com esses mesmíssimos dados. E aqui está a verdade incômoda, aquela que meio que anula décadas de investimento em segurança de perímetro. Toda a estrutura de defesa se torna inútil no instante em que um funcionário usa Ctrl+C num sistema interno e Ctrl+V no navegador. É simples assim. Se o controle não está no endpoint, mais especificamente no navegador, ele, na prática, não existe. Mas, olha só, se o navegador é o ponto da falha, ele também precisa ser o ponto do controle. Isso exige uma mudança de paradigma, uma nova forma de pensar a estratégia de segurança de dados. Vamos ver como isso pode funcionar na prática. A resposta não é o bloqueio total. Proibir o uso de IA é como lutar contra o progresso. A estratégia inteligente é mover o ponto de controle. Em vez de construir muros cada vez mais altos na borda da rede, o que precisamos é de um controle granular exatamente onde a ação acontece, dentro do navegador. E isso, na prática, se traduz em 3 passos bem operacionais. Primeiro, implementar um navegador corporativo protegido, que se torna o ponto central de visibilidade. Segundo, gerenciar de forma detalhada o que pode ou não ser feito dentro de cada aplicação web. E terceiro, aplicar políticas de dados que não dependem do bom senso do usuário, mas sim de bloqueios tecnológicos reais. Isso pode parecer um pouco teórico, eu sei, mas vamos ver uma simulação bem prática de como essa abordagem funciona no mundo real, no dia a dia? Imagina um cenário que com certeza acontece todos os dias. Um funcionário copia dados de uma planilha com projeções financeiras para obter uma análise rápida numa daquelas ferramentas de IA generativa públicas.
e a ação é bloqueada instantaneamente. Não é um alerta que pode ser ignorado, é um bloqueio de verdade tecnológico. A política de segurança é aplicada no ponto exato da tentativa de vazamento. O colaborador é notificado, o que até ajuda a reforçar a política, e o mais importante de tudo, os dados sensíveis nunca saem do ambiente controlado. A tecnologia que permite que isso aconteça é o Sophos Protected Browser. Ele basicamente transforma o maior ponto cego da segurança, que é o navegador, no seu principal ponto de controle. Para o usuário, a experiência é super familiar porque é baseada em Chromium. Para a TI, é um terminal blindado, onde as políticas de dados são aplicadas de forma super detalhada. Controlar a Shadow AI é crucial, claro, mas é só uma parte de uma estratégia de segurança muito mais ampla para o ambiente de trabalho moderno. A questão é, como recuperar o controle total do seu workspace, não importa onde ele esteja? Implementar essa camada de proteção com um parceiro especialista significa, na prática, eliminar a Shadow AI e permitir que a inovação aconteça de forma segura. Significa prevenir aqueles vazamentos acidentais que custam caro, aplicar políticas de forma consistente, não importa onde o funcionário esteja, e simplificar o acesso seguro para todo mundo. A tecnologia é poderosa, mas a implementação correta é o que faz toda a diferença. E é aí que a parceria entre a expertise da cena informática, como Sophos Gold Partner, e a tecnologia da Sophos garante que as necessidades do negócio sejam traduzidas em políticas de segurança que realmente funcionam. O cenário de ameaças não espera, a gente sabe. Cada dia sem um controle granular no navegador é um dia de risco desnecessário. A pergunta aqui não é se um vazamento de dados via IA vai acontecer, mas sim quando. A hora de agir é agora. Para ver essa tecnologia em ação e entender como ela se aplica especificamente ao ambiente de vocês, o próximo passo é agendar uma demonstração. O link está aí na tela. E aí, essa análise técnica foi relevante? Se ajudou a esclarecer os desafios? Siga o nosso canal e ative as notificações. A gente continua por aqui, decodificando os temas mais críticos de cibersegurança para gestores de TI. E se o conteúdo foi útil, claro, deixe uma curtida para apoiar nosso trabalho.